Pois bem, meus amigos, como é que você está? Tudo bem contigo? Sua família, como é que está? Tudo na paz? Hoje nós vamos iniciar mais uma palavra de fé. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós hoje iremos falar da 5ª carta à igreja. Hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes. Sardes, que significa remanescentes ou os que escapam. Sardes também é conhecido como a igreja morta. É a representação a partir da reforma protestante no século XVI, de 1517 a 1750. Também é a igreja que está morta pela falta da ação do Espírito Santo. Sardes era a antiga capital da Lídia, o império do rei rico, o rei Creso. Estava situado sobre o rio Patolo. A carta está aberta, repleta de admoestações que parecem ter surtido efeito, porque Melito, bispo de Sardes, que viveu no século seguinte, era eminente por sua piedade e conhecimentos. E diz assim o texto bíblico em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito, do poder e da divindade. Este atributo concede-lhe pleno poder para aprovar ou reprovar os atos ou qualidades de seus servos. As estrelas são os anjos das igrejas, os pastores das igrejas. O ministério humano é resultado dos dons do Espírito, dos dons de Cristo. As estrelas implicam brilho e glória. A plenitude do Espírito e a plenitude da luz de Cristo contrastam com o formalismo que é e que foi reprovado por Deus. A igreja de Sardes tinha fama de ser espiritual. Entretanto, o investigador dos corações declara que Sardes era uma igreja morta. Isso mostra que uma aparente fama, muitas das vezes, nos engana. Porém, não engana ao Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo reprovou as ações da igreja de Sardes. É o que ele fala no versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Queridos, preste bastante atenção. A falta de vigilância é motivo frequente da queda de indivíduos e de igrejas. No livro de 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus, ele diz que nós temos vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos,
Não obstante a decadência da igreja de Sardes, alguns ainda praticavam as obras do Espírito, embora estas já estivessem sofrendo os efeitos do ambiente ruim. O veneno do pecado infiltra-se suavemente e antes que o percebamos, ele já nos contaminou a nossa alma. A pessoa vai deixando e o negócio vai ganhando corpo, quando você menos imaginar, você já não tem muita saída. Queridos, vamos vigiar, vamos ter atenção. As obras da igreja foram pesadas na balança e consideradas insuficientes. O juízo do filho é o juízo do pai. Por isso, as obras são avaliadas diante de Deus. Somente as igrejas de Sardes e de Laodiceia não tinham conflito com inimigos de fora e de dentro. Mau sinal, porque quando uma igreja tem paz, o mundo não é porque tem paz com o mundo, não é porque o mundo se aproximou dela, e sim o contrário. Por isso, essa igreja, ela se estagnou, ela ficou parada no tempo. Estava satisfeita com o que estava acontecendo, mas o Senhor não. O Senhor estava atento. E aí o Senhor diz no verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmãos, eu volto a falar, Sardes tinha fama de igreja viva, mas espiritualmente era uma igreja morta, embora, repito, fosse conhecida por sua fé atuante, vivia um momento de frieza, de estagnação espiritual, indiferença e superficialidade no culto. Historicamente, ela corresponde à igreja da Reforma Protestante no século XVI ao século XVIII. Esse movimento se iniciou com Martinho Lutero, cujo objetivo maior foi o renovo espiritual, mas com o passar do tempo se estagnou, gerando congregações formalistas e frias. E você observa até os tempos atuais, em muitos lugares você vai, você não sente mais a presença de Deus. É uma frieza espiritual, Tem gente que entra na igreja frio e sai gelado. Deus é que me livre. Deus é que me livre. Você não entrou frio para sair gelado. Você entrou na igreja para você sair cheio da presença e do poder de Deus, em nome de Jesus. E é isso que Deus quer realizar na sua vida. A Reforma Protestante foi de fundamental importância para a igreja, certo? Só que muitos dos irmãos da época acabaram se estagnando na fé. Por isso que o Senhor, ele fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você não pode esquecer do que você recebeu da parte de Deus. A igreja de Sardes deveria estar lembrando do que elas receberam alegremente por parte do Senhor, o Evangelho de Cristo, e deveria se manter dessa mesma forma. A mesma coisa hoje que você recebeu de Deus, que te trouxe paz, que te trouxe alegria, você deve continuar cheio de paz, cheio de alegria. É mais fácil receber e ouvir a sã doutrina que guardar o que foi ensinado. Entretanto, uma coisa é tão necessária quanto a outra. Além disso, talvez mais cedo do que pensassem, o Senhor viria de surpresa sobre eles, chamando-os individualmente pela morte, ouvindo buscar a igreja. Então vamos ter, meus amados irmãos, cuidado, porque Deus, ele pode também estar vindo nos dias de hoje individualmente levar a sua igreja. Nós estamos muito preocupados e buscando somente a questão da vinda do Senhor para levar a sua igreja de forma coletiva, mas ele pode estar já pegando um irmão daqui,
pegando o irmão dali já e projetando como será tudo diante dele lá no céu. E você tem que estar atento e preparado para reinar com o Senhor no nome de Jesus. No verso 4 diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram, é isso? Suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, ainda tinha ali os remanescentes, aquelas pessoas que não sujaram as suas vestes, querido. Mesma coisa ocorre no dia de hoje. Aprenda. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Aprenda a andar na lama e não sujar as suas vestes. A brancura é sinal de pureza. Cristo nos dará a roupa branca da salvação, sem a qual ninguém poderá permanecer no palácio do grande rei. Ninguém poderá comparecer no palácio, permanecer no palácio do Senhor. A igreja deve estar vestida de branco para esperar o seu noivo. E assim, pura e sem mancha, ele andará, ela andará com Cristo, o seu esposo e cabeça para sempre. Você deve estar sempre de branco. Branco, eu volto a falar, é sinal de pureza, é sinal de que você está tranquilo diante de Deus. Quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar você assim, puro, sem mácula, no nome de Jesus. Verso 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda, meu amado irmão. Quero fazer uma analogia rapidamente. Na transfiguração, Mateus 17, salvo engano, o Senhor Jesus ele foi visto com vestidos brancos e resplandecentes. Essa é a vestimenta que receberão os salvos em Cristo. Eles são dignos de vesti-las, não por mérito próprio, mas pela graça que lhes foi concedida, e que eles guardarão como precioso tesouro. A roupa branca é, na verdade, o nosso corpo transfigurado à semelhança do corpo de Cristo, refletindo a luz do Senhor. Então não estaremos mais sujeitos às corrupções deste mundo. O Senhor vai estar nos limpando, nos purificando. Nós teremos um corpo transformado pelo Senhor, em nome de Jesus. As antigas cidades mantinham o registro dos seus habitantes. O nome de quem morria era arriscado. Era coisa séria. Assim, o nome de quem se diz vivo, mas está morto, será apagado figurativamente do livro da vida, porque, de fato, nunca foi registrado ali. Tal pessoa jamais experimentou o novo nascimento, conforme está em Êxodo. Confere depois lá, por favor, Êxodo capítulo 32, verso 32 e 33, também no Salmos 69, verso de número 28. O manto de convocação é maior do que o da salvação final. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, no primeiro tópico dessa mensagem, nós estamos falando da falta de vigilância daquele povo. E será que hoje é diferente? Aqui não tem muitos irmãos dispersos por aí, seguindo aquele ditado que uma vez salvo, salvo para sempre? Sai dessa. Você tem que estar lutando todos os dias para manter as suas vestes brancas, mesmo você andando na lama. Eu volto a falar, apesar da importância grandiosa do movimento protestante, o Senhor Jesus não considerou as obras dessa igreja perfeita. E
a considera uma igreja morta que apenas tem o nome de que está viva. Você tenha muito cuidado para que você, como igreja de Deus, você pastor, você obreiro, você membro de alguma igreja, você diácono, você diaconisa, você presbítero, não esteja somente segurando o nome, preso no nome, na missão que Deus te deu, mas você não se consagra mais, você não ora mais, você não dedica mais tempo para Deus, já conhece alguns textos bíblicos e acha que isso aí já é o suficiente, você não precisa mais estar examinando as escrituras porque você já conhece alguns textos, chega lá e fala e está tudo beleza. E as pessoas estão até se convertendo com os seus ensinamentos. Mas e você? Você não pode estar preso no tempo, você não pode estar estagnado de forma alguma no nome do Senhor Jesus. Você tem que continuar buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, porque não esqueça que sem lenha, fogo ele se apaga. E aí o texto finaliza no verso 6 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus exige a nossa atenção, porque ela é útil e também ela é instrutiva, seja para o indivíduo, seja para a sociedade. Você precisa estar buscando a Deus, precisa estar colocando a sua vida diariamente no altar de Deus, pedindo forças ao Senhor, sabedoria, para que você venha se manter firme, de pé, diante do Senhor, mesmo diante das lutas, da dificuldade, da adversidade, e sabendo que só o Senhor é Deus e o resto é Baal. Então, a igreja de Sardes, ela não deu muita importância. Nós vimos que depois lá do bispo Melito, que ele começou a melhorar, fazer uma reforma espiritual na igreja, porque os irmãos estavam fracos espiritualmente. Então, isso no século seguinte, ele começa a dar uma animada, uma avivada naquele trabalho, naquela igreja. Os irmãos estavam ali na igreja, mas que estava só no templo. E tem gente que está assim. Ele está na igreja, 4 paredes, mas ele mesmo não está sendo igreja. Então você vigie. Seja você a igreja de Deus, a igreja de Cristo nessa terra. Seja você um remanescente. Seja você um daqueles que não se dobram para as corrupções, para as coisas deste mundo. Seja você aquele que faz a diferença. Seja você aquele que, de alguma forma, incomoda as coisas deste mundo, no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma breve oração por você, pela sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que eu venho a Ti. Eu oro em favor desse Teu servo, dessa Tua serva, dessa pessoa, meu Pai, que não se dobra para Baal, que não se dobra, Pai, às paixões desse mundo. Eis que está, meu Pai, entrando em um declínio espiritual, que o Senhor possa, meu Pai, alertá-lo, meu Deus, neste dado momento, em nome de Jesus, que ele venha se levantar, que ele venha recuperar, meu Pai, a vida dele diante do Senhor, que ele venha recuperar, meu Pai, a fé dele, meu Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor diz: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, mover com teu Espírito sobre a vida, meu Pai, desta pessoa que nos acompanha, meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, no nome de Jesus, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem que Deus tocou em nosso coração, dando continuidade às 7 igrejas do Apocalipse. E logo logo estarei publicando para vocês aqui, que nos acompanham, uma outra mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Curta, compartilhe, deixe os seus comentários aqui no vídeo, em nome de Jesus, e que logo logo
nos veremos novamente no nome de Cristo. Forte abraço e até a próxima.